E aí, pessoal, hoje a gente vai entrar numa história que é, olha, um verdadeiro caso de detetive da medicina. Tudo começa com um sinal que muita gente já viu: um recém-nascido com a pele amarelada. Só que dependendo de quando essa cor aparece, ela pode ser a primeira pista de um baita drama acontecendo ali, dentro do corpinho do bebê. Então, vamos direto ao que interessa. A grande pergunta que vai guiar a gente é essa aqui. Por que o tempo é tão, mas tão importante? Quer dizer, por que um bebê amarelinho, logo no primeiro dia de vida, já liga todos os alarmes da equipe médica, mas em outros casos é visto como algo normal? É esse mistério que a gente vai desvendar agora. A primeira grande pista para a gente saber se a situação é normal ou se há uma emergência está literalmente no relógio. A icterícia, que é o nome técnico para a pele amarela, é super comum. Acontece com um monte de bebês. Mas aquela que aparece muito cedo, sabe, nas primeiras 24 horas, essa aí é uma bandeira vermelha. É um sinal de que tem algo mais sério acontecendo. E olha só, aqui a gente consegue ver bem essa diferença. Do lado direito tem a icterícia que a gente chama de fisiológica, a normal. Ela costuma aparecer depois de uns 2, 3 dias, e a causa é que o fígado do bebê ainda está meio imaturo, pegando o jeito de funcionar. Mas a da esquerda, a de alerta, a que interessa pra gente hoje, aparece antes de 24 horas. E a causa, veja bem, não é imaturidade. É uma destruição muito rápida, anormal mesmo, das células do sangue. Tá, mas o que causa essa destruição toda? A resposta está num conflito biológico. Uma verdadeira batalha entre mãe e bebê. Parece até coisa de filme. O sistema de defesa da mãe, por engano, olha para as células do sangue do próprio filho e pensa: opa, isso aqui é um invasor. E aí, parte para o ataque. E o centro de todo esse conflito é a tal da incompatibilidade do fator RH. Como a gente vê aqui, a mãe tem o sangue RH negativo e o bebê, que herdou do pai, tem o sangue RH positivo. Para o sistema de defesa da mãe, essa pequena diferença, esse fator positivo, é como se fosse uma ameaça que veio de fora. E isso dá início a uma reação em cadeia, olha só. Primeiro, a mãe teve algum contato antes com sangue RH positivo, que a gente chama de sensibilização. Aí, o corpo dela cria anticorpos, que são tipo uns soldadinhos programados para atacar esse fator RH. O grande problema é que esses soldadinhos são tão pequenos que conseguem atravessar a placenta, chegar no bebê e começar a guerra, destruindo os glóbulos vermelhos dele. Bom, com essa suspeita em mãos, a equipe médica praticamente vira uma equipe de detetives. Eles precisam de provas e essas provas vêm direto do laboratório, em exames que funcionam como as pistas que vão confirmar o que está rolando. A primeira pista, e talvez a mais importante, vem de um exame chamado CONS direto. Se o resultado dá positivo, pronto. É a prova final, a arma do crime, por assim dizer. Ele confirma, sem deixar nenhuma dúvida, que os anticorpos da mãe estão lá, grudadinhos nos glóbulos vermelhos do bebê, marcando eles para destruição. E aqui a gente entende de onde vem a tal da cor amarela. É que quando os glóbulos vermelhos são destruídos, eles soltam uma substância amarelada, a bilirrubina. O fígado do bebê, que já não está 100%, fica sobrecarregado com essa quantidade enorme de bilirrubina e não dá conta de processar tudo. Resultado, ela se acumula no corpo e é isso que deixa a pele e os olhos amarelados. E os números, claro, não mentem. Um nível de 18 miligramas por decilitro, nossa, é um valor bem alto para um recém-nascido. Isso só confirma a gravidade da situação. É a prova em números de que a destruição está acontecendo em larga escala. A terceira pista é a consequência direta desse ataque todo, a anemia. Pensa bem, com os glóbulos vermelhos sendo destruídos sem parar, a contagem de hemoglobina, que é a proteína que leva o oxigênio pelo corpo, despenca. O bebê fica anêmico, com menos capacidade de oxigenar os órgãos. E, de novo, o número fecha a conta. 10 gramas por decilitro de hemoglobina para um recém-nascido é baixo. É o sinal claro da anemia que foi causada por essa destruição toda das células do sangue. Então, olha só como tudo se encaixa perfeitamente. O CUMS positivo confirma o ataque do sistema de defesa. A bilirrubina nas alturas explica a pele amarela, a icterícia severa. E a hemoglobina lá embaixo mostra a anemia. Com isso, o diagnóstico está fechado. Doença hemolítica do recém-nascido. Com o mistério resolvido, não dá para perder tempo. A ação tem que ser imediata. E a boa notícia é que a medicina tem uma solução que é até poética, super eficaz. Agora a gente vai ver como a luz, literalmente, vira remédio. O tratamento principal para esses casos é a fototerapia. É, na prática, um banho de luz, mas uma luz especial,
com uma cor e uma intensidade certinhas. E o mais incrível é que essa luz consegue transformar a bilirrubina, que é tóxica e está acumulada na pele, numa outra substância que o corpo do bebê consegue eliminar de boa, pelo xixi e pelo cocô. Mas não é só colocar o bebê debaixo da luz e pronto, não. Não. A fototerapia exige todo um cuidado. Os olhinhos têm que ser protegidos sempre. O bebê precisa ser virado de posição toda hora, para a luz pegar em toda a pele. A temperatura e a hidratação são controladas o tempo todo. E claro, ele fica só de fraldinha, para aproveitar ao máximo a exposição. E isso tudo leva a gente a uma pergunta importante. Por que tanta pressa, tanto cuidado? É porque por trás daquela pele amarela tem um perigo real. Bem sério. Mas, ao mesmo tempo, existe toda uma rede de segurança da medicina, pronta para evitar que o pior aconteça. O grande vilão dessa história toda tem nome: Kernicterus. Se os níveis de bilirrubina sobem demais, sem controle, ela consegue passar pela barreira que protege o cérebro. E aí, o estrago é grande, podendo causar danos neurológicos que são permanentes. É por isso que o tratamento é uma verdadeira corrida contra o tempo. Por isso, a vigilância é total, 24 horas por dia. A equipe médica e até os pais ficam de olho em qualquer sinal de que a bilirrubina possa estar afetando o cérebro. Coisas como o bebê ficar muito sonolento, não querer mamar de jeito nenhum, um choro diferente, mais agudo ou qualquer alteração no tônus muscular, tudo isso é alerta máximo e exige uma ação na hora. E assim a gente fecha a nossa investigação. A pele amarela, que começou como sinal de preocupação, levou a gente por uma jornada de imunologia, diagnóstico e tratamento. Fica aqui uma reflexão final, né? Como é que o conhecimento médico, essa vigilância constante e um tratamento como a fototerapia conseguem transformar o que poderia ser uma catástrofe neurológica num problema totalmente controlável, protegendo o futuro de tantos bebês? É a ciência em ação, pura e simples, transformando um mistério numa história de sucesso.